Pessoal, ontem nós vimos o ex-presidiário fazendo o discurso de abertura na ONU, lá em Nova York. E a grande mídia está em euforia, está em êxtase total, né, com o discurso do vagabundo que ocupa a presidência da República. Mas neste vídeo eu vou mostrar para vocês alguns trechos aqui e vou desmascarar aqui a hipocrisia deste ex-presidiário. Já que a imprensa não faz isso, nós aqui no YouTube, nós aqui nas redes sociais, nós temos que fazer. Nós temos que mostrar a hipocrisia desse cara. Porque a imprensa está dando ênfase apenas para o que ele fala. Escrever um discurso bonitinho ali e ler, qualquer ladrão faz. Qualquer Fernandinho Beiramar da vida pode fazer. Ler um discurso bonitinho. Agora eu quero ver a prática. Eu quero ver na prática o que o cara faz. Primeiro, nós temos que considerar que o cara que está hoje na presidência é um ex-presidiário condenado em 3 instâncias por corrupção, né, que foi tirado pelos amiguinhos ali do STF e colocado na cadeira de presidente. E isso é um fato. Isso é um fato. Eu sei que a gente não pode nem estar falando muito aqui porque pode dar algum problema. Mas o fato é esse. Queira ou não os petistas aceitarem. E nós vamos começar aqui, eu vou começar mostrando um pedacinho do primeiro vídeo que eu vou trazer aqui para vocês. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, nós vamos aqui mostrando partes do vídeo e vamos aqui falando, mostrando a hipocrisia desse indivíduo. Então, eu vou começar com este vídeo aqui. Senhoras e senhores, se hoje eu retorno na honrosa condição de presidente do Brasil, é graças à vitória da democracia em meu país. A democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. Bom, começa já ele falando que se ele voltou à presidência é graças à democracia. Quando ele estava na cadeia, era golpe. Era golpe. Por mais que ele tenha sido julgado em primeira, segunda e terceira instância, era um golpe. Com mais de 400 recursos ele teve, o devido processo legal totalmente obedecido, mas aí era golpe. Agora, quando os amigos do Supremo Tribunal Federal vão lá e tiram ele da cadeia, aí é a democracia. A esperança, mais uma vez, venceu o medo. Nossa missão é unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo. A missão do ex-presidiário é unir o Brasil e reconstruir um país soberano. Estamos vendo o que ele está fazendo lá, o que ele fez, está fazendo lá na ONU. Ele está entregando o nosso país aos globalistas. Agora ele vem querer falar em união, ele está falando em união, nós temos aqui no jornal O Globo, ó, Ibama reabre processo para multar Bolsonaro por pesca ilegal em 2012. Este processo aqui, ele já foi arquivado há muito tempo, por falta de provas, até porque o presidente Bolsonaro provou que naquele dia que ele sofreu essa multa, ele estava em viagem para Brasília e não dava tempo dele ter saído do local onde ele estava lá pescando, supostamente pescando, e ter chegado no aeroporto. Não tinha tempo hábil para isso, dada a distância de onde ele estava. Então ele provou que naquele dia, naquele horário, ele não estava pescando. Não, mas aí o processo foi arquivado, porque justamente o presidente Bolsonaro provou que isso era impossível, ele está em 2 lugares ao mesmo tempo. Não, mas aí o Ibama, sob agora o governo do ex-presidiário, ele já reabre esse processo de multa do presidente Bolsonaro lá em 2012, para criar mais uma narrativa, para reacender, ressuscitar mais uma narrativa que já morreu há muito tempo. Aí ele vem me falar em unir o Brasil, com a perseguição que eles estão fazendo a quem não pensa como eles, a quem votou contra esse ex-presidiário. Todos os eleitores do presidente Jair Bolsonaro estão sendo perseguidos. Nós temos mais de 1.500 pessoas que foram presas. E aí ele vem me falar em união do país. É muita cara de pau. É muita cara de pau. Vamos continuar aqui. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. A fome, ele está falando que tem mais de 700 milhões de pessoas que não sabem se vão comer essa noite. A fome. Ele quer combater a fome. O Lula está preocupado em combater a fome. Mas ele é o mesmo cara que, ao mesmo tempo que fala em combater a fome,
ele apoia países como a Venezuela, que tem a maioria da população passando fome. Ele apoia países como Cuba, que estão na miséria. Ele apoia somente países que estão dando errado, Argentina. Ele apoia todos esses países aí, onde os governos daqueles países estão levando os seus países à bancarrota, levando a população a justamente passar fome. Mas ele jura que ele está preocupado com a fome. O Lula jura que está preocupado em combater a fome, em que as pessoas tenham as refeições todos os dias. Essa ladainha dele já cansou, já deu. Quando ele ele ganhou as eleições, baseado nessa ladainha aí de que as pessoas tinham que ter 3 refeições por dia, e ele chegou lá e criou mensalão e petrolão e malas de dinheiro para tudo que é lado rodando por aí, a corrupção se instalou, generalizou no país. Aí ele vem falar em combater a fome, só se for combater a fome dele mesmo e dos familiares e dos cupincha dele. Isso aí sim, um Gedel Vieira Lima com malas com 51 milhões de reais escondido em apartamento, aí está combatendo a fome deles. Mas em falar que está querendo combater a fome do povo é muita cara de pau. Vamos lá. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. O destino de cada criança que nasce nesse planeta parece traçado ainda no ventre de sua mãe. Aqui ele está falando da desigualdade. E ele vem aqui e diz um ponto que é o seguinte: as crianças parece que já têm o destino traçado ainda no ventre de suas mães. Depende, Lula. Depende. Depende da mãe, depende da criança. Porque se depender da vontade de vocês, da extrema esquerda, essa criança pode inclusive ser tirada do útero da sua mãe, tirada do ventre de sua mãe, de forma violenta, como vocês querem aí aprovando o aborto. Aí você tem a cara de pau agora de vir falar que está preocupado com criança no ventre da mãe. Ah, tenha paciência, né? A parte do mundo em que vivem seus pais e a classe social a qual pertence sua família irão determinar se essa criança terá ou não oportunidades ao longo da vida. Se terá acesso à saúde ou se irá sucumbir a doenças que já podiam ter sido erradicadas. Se completará os estudos e conseguirá um emprego de qualidade, ou se fará parte da legião de desempregados, subempregados e desalentados que não para de crescer. É preciso, antes de tudo, vencer a resignação que nos faz aceitar tamanha injustiça como fenômeno natural. Olha, cansa ver o discurso hipócrita desse indivíduo, cansa ver o discurso hipócrita desse camarada, tá? Porque ele vem preocupado ali, se as crianças vão passar fome, preocupado com a desigualdade social. Será que o Lula sabe mesmo que combater a desigualdade social é uma idiotice? É uma idiotice falar em combater a desigualdade social? O que você tem que combater é a pobreza. E como que você combate a pobreza? Gerando empregos. Não é dando bolsa para ninguém, não, que você combate pobreza, não. Você combate a pobreza gerando emprego. E como que você gera emprego? Não é implantando o comunismo, o socialismo, como está o caso da Venezuela e de Cuba, não. A gente está vendo o exemplo aí que aconteceu nesses países. A gente combate a pobreza gerando emprego, dando liberdade para que as pessoas produzam, para que as pessoas empreendam. É assim que se gera emprego e combate a miséria e combate a pobreza. É gerando uma qualidade de vida digna para as pessoas saírem de suas casas para buscarem o pão de cada dia trabalhando. Não é fazer igual esse indivíduo quer fazer aí, querendo implantar um socialismo no país, onde nunca deu certo. Vamos continuar aqui. É fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Aqui ele vem falar em liberdade de imprensa. Será mesmo que eu estou ouvindo isso que o Lula está falando? Liberdade de imprensa? Liberdade de imprensa para a esquerda, né? Aí vem criticar porque o Julian Assange não pode ser punido porque exerceu a sua liberdade de imprensa, de divulgar as notícias. Será que o Lula não sabe que nós temos o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, tudo exilado, porque os seus passaportes foram cassados e eles estão lá nos Estados Unidos sem poder vir aqui no seu país?
Será que ele sabe que o Alan dos Santos foi perseguido pelo próprio governo dele? Será que ele não sabe disso? Que eles queriam, inclusive, a extradição do Alan dos Santos para cá, que também é um jornalista? Será que o Lula não sabe que o Oswaldo Eustáquio está preso? É lógico que ele sabe. Quais os jornalistas de esquerda foram presos durante o governo Bolsonaro? Teve algum jornalista que teve que sair do país durante o governo Jair Bolsonaro, que teve que fugir aqui do país por perseguição política? Nenhum. Me diga o nome de um que o presidente Bolsonaro tenha perseguido. Ninguém. Agora, esse indivíduo aqui vem falar em liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Tenha santa paciência. Agora está falando também em regulação das mídias sociais, das redes sociais. E ele vem falar em liberdade de imprensa. Você terá liberdade de imprensa se você falar o que ele gosta, o que ele quer ouvir. Se você falar coisas que ele não concorda, que ele não quer ouvir, ele vai te bloquear, te punir, te extirpar, como ele diz, né? Extirpar das redes sociais. É isso que ele quer fazer. Então, na verdade, o verdadeiro Lula é esse Lula aqui, ó. Esse aqui é o verdadeiro Lula. Esse aqui é o Lula na sua essência. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Então, este é o verdadeiro Lula. Aqui ele estava falando a verdade realmente. O que ele é, a essência dele, que é a mentira. Né? Ele cansou de viajar o mundo falando mal do Brasil, ele mesmo confessa neste vídeo. E aí agora nós temos que acreditar que ele está preocupado com o Brasil, está preocupado com as crianças, está preocupado em combater a fome. E a imprensa está empolvorosa, né, com o discurso do ex-presidiário. Após apoio em discurso na ONU, Abbas convida Lula a visitar a Palestina. Lógico, né? É lógico. Ele é aquele cara que é contra Israel e a favor da Palestina. Ele é contra Israel. Então, ele já foi convidado para ir visitar a Palestina. O presidente Bolsonaro, o contrário. O presidente Bolsonaro gostava mais de Israel, apoiava Israel. Porque é um país de direita, é um país conservador. E a Palestina, nós sabemos o que é a Palestina. É onde abriga lá o Hezbollah, o Hamas, só movimentos terroristas. E é isso que o Lula está apoiando. Nós temos aqui o blog do Noblar, né? Ainda sobre o discurso na ONU, Lula foi aplaudido 7 vezes ontem. Bolsonaro nenhuma vez em 4 anos. Dá para entender a diferença? Então, a desinformação está aí, né? Vamos ver aqui um trechinho do discurso do presidente Jair Bolsonaro. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nesta Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. Que Deus abençoe a todos. Mas, segundo o Noblar e segundo a grande mídia inteira, está aí nas redes sociais, a euforia deles, o presidente Jair Bolsonaro nunca foi aplaudido na ONU. Né? E ali ele falou do 7 de setembro, onde tinha a democracia com o povo nas ruas, no dia 7 de setembro de 2022, e 2021 também tinha muita gente, mas de 2022 era uma coisa absurda, tanto de gente que tinha ali. E isso sim é democracia com o povo, diferentemente do 7 de setembro de 2023 agora com o ex-presidiário, que não tinha ninguém.
Então eles querem uma democracia sem a participação popular. Pelo que eu entendo de democracia, a democracia justamente é a participação do povo, a participação popular. Mas eles, né, criticam, né, que o povo tenha ido naquela manifestação, naquele 7 de setembro de 2022, eles chamam todo mundo de golpista ali, pessoas que estavam ali cantando o hino nacional com bandeira do Brasil nas costas. Era todo mundo golpista. E aí, quando não foi ninguém agora, eles dizem que não, é isso mesmo, tem que ser só protocolar o 7 de setembro. E aí, no final ali, o presidente Bolsonaro, além de ser aplaudido, ele falou de Deus. Ele falou de Deus. Aonde que o ex-presidiário fala de Deus? Jamais, jamais. Esse povo da esquerda, a extrema esquerda, só vai à igreja quando eles querem votos, como foi o caso do Haddad com a Manuela Dávila. Eles só vão à igreja o dia que eles querem voto. E aí o pessoal da Globo News, aqui todo mundo em polvorosa. Aqui, ó, quer ver? Ó? Todo mundo em polvorosa. Um discurso de estadista, o Marcelo Lins falando aqui, radicalmente diferente, muito melhor sob qualquer aspecto do que aqueles discursos que a gente se acostumou a ouvir do então presidente Jair Bolsonaro. O momento sobre a guerra na Ucrânia foi talvez o menos brilhante. Aí nós vimos lá o Zelensky, né, não aplaudindo o Lula em momento algum. Por quê? Porque o ex-presidiário está apoiando, está sentadinho no colo do Putin, sentadinho no colo do Putin, sentadinho no colo do Biden. Ele está querendo sentar só no colo dessa turminha aí. E aí o Zelensky não aplaudiu. E aí a Globo, em vez de criticar, não, eles vêm aqui e falam, foi menos brilhante. Menos brilhante. Ele não foi péssimo, não. Ele foi menos brilhante. Poderia ter sido incisivo com a Rússia sem precisar mudar de posição. Tá bom, Marcelo Lins. Ele vai ser, sim, incisivo contra o Putin. Vai aguardando, espera sentado. Espera sentado. E nós temos também o Reinaldo Azevedo, que virou um petista de carteirinha, né? Impacto. Lula faz discurso impecável na abertura da Assembleia Geral da ONU. Os críticos tiveram de se vergar as evidências. Os críticos tiveram que se vergar? Não, nós não temos críticos na grande mídia, o Reinaldo Azevedo. Não tem críticos. Nós só temos pessoas para passar pano ali, assessoria de imprensa do desgoverno. Vem querer falar agora que a grande imprensa tem críticos. Ali, quando tem um debate na grande mídia hoje, tem um de esquerda e um de extrema esquerda discutindo com um de centro-esquerda. Nunca tem alguém de direita nos debates, que eles chamam de debates. Quando eles chamam um especialista, o especialista geralmente é de esquerda ou de extrema esquerda. E agora você vem me falar em críticos. É lógico que não existe mais crítica na grande mídia. A grande mídia virou uma assessoria de imprensa do desgoverno corrupto do ex-presidiário. Então nós temos hoje um ex-presidiário sentado na cadeira de presidente, um corrupto, condenado em 3 instâncias, que vai lá na ONU, lê um discursinho bonito, e para a grande mídia o que importa é o que ele leu ali, não é o que ele está fazendo. Ele está destruindo a economia do país, ele está na política externa fazendo acordos apenas com países ditatoriais, nós já vemos lá no BRICS ele incluindo um monte de ditaduras. Não basta ter China e Rússia, agora tem mais um monte de ditaduras. E aí, o pessoal da grande mídia batendo palma. Vamos ver até quando esse pessoal da grande mídia vai continuar batendo palma. Enquanto não estiver atingindo eles, eles vão estar aplaudindo. Maior do que a desconfiança que eles têm no ex-presidiário, porque quando era ali aquele teatro das tesouras do PT com o PSDB, eles eram PSDB. Eles eram PSDB, eles não eram PT. Nós lembramos muito bem o tanto que eles criticavam o governo do ex-presidiário durante ali o Mensalão e o Petrolão, porque eles queriam derrubar e colocar o pessoal do PSDB. Mas quando o presidente Jair Bolsonaro correu por fora, o povo percebeu que ele sim se preocupava com o país e não era nenhum desses esquerdistas do PT ou do PSDB, e aí ele foi eleito, aí eles entraram em desespero. E o ódio pelo presidente Bolsonaro é muito maior do que a desconfiança que eles têm nesse ex-presidiário. Então nós vamos ver até quando vai durar esse ex-presidiário na presidência da República, porque o objetivo é colocar o vice do ex-presidiário, o Chuchu, né, o Geraldo Alckmin, aquele que dizia que o Lula queria voltar à cena do crime, é esse daí que eles querem colocar sentadinho ali na cadeira de presidente. É esse aí que o sistema quer. Eu tendo a acreditar que ele não vai até o final do mandato. Ele não termina os 4 anos. Isso aí é quase certeza. É quase certeza. Então, pessoal, eu peço a vocês que observem aí se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, deixe o seu like, faça aí os seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.